Boa noite. O cenário político nacional da última semana foi dominado pelo anúncio pelo Presidente da República do Presidente da República de proceder a uma revisão pontual da Constituição da República de Angola. Entre surpresas, suspeições, dúvidas e certezas, o assunto dominou a agenda política e as pautas da mídia nacional, com análises, debates, comentários e informação que, contudo, parecem não ter esgotado a relevância, sobretudo política, que o assunto encerra. Um assunto que vai continuar, aliás, a estar no topo das questões políticas correntes até a sua conclusão, pelo que trazemos hoje, uma vez mais, a nossa contribuição em grande entrevista. Hoje vou conversar com o Dr. Adão de Almeida, Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, no entendimento de que ainda há muito a falar sobre a proposta em causa. Boa noite, Dr. Adão, Ministro Adão de Almeida. Boa noite. Como está? Muito bem. Obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer e sinto-me lisonjeado de estar aqui. Entendo que ainda há muito a falar sobre as questões que estão na mesa, depois, digamos, de todas as abordagens que já se fizeram ao longo da semana. Há sempre. Estamos a falar de uma revisão constitucional, estamos a falar da primeira revisão da Constituição de 2010 e estamos a falar naturalmente de um tema que é de interesse nacional. É oportuno fazer-se essa revisão pontual, ainda que pontual, que o Presidente da República propõe? Eu creio que a oportunidade e a relevância são inquestionáveis. Subjacente a esta iniciativa, eu diria que são duas mensagens importantes que o Sr. Presidente da República passa-nos a todos quando assume essa iniciativa. A primeira é de que prefere se posicionar não no campo do discurso político sobre a matéria, mas no campo da ação responsável e consequente sobre isso. Ou seja, não se limitou a enunciar um conjunto de matérias, um conjunto de ideias, não. Trabalhou, preparou, anunciou e colocou à disposição do público aquelas que são as suas propostas, a sua visão sobre o que deve ser a nossa Constituição, naturalmente resultado da avaliação que fez desse período. A segunda mensagem, que eu acho que é uma mensagem política forte e profunda, é de que estamos perante uma situação em que o Presidente da República demonstra ser alguém atento à dinâmica constitucional, interessado no esclarecimento de alguns temas importantes, eu diria mesmo fraturantes, da Constituição e como alguém que dá um relevo muito grande à dimensão da estabilidade das instituições públicas, condicente um pouco com o princípio de que as nações que se desenvolvem, que se afirmam, não são tanto aquelas que têm recursos naturais, que têm grande demografia ou que estejam localizadas privilegiadamente em certas partes. As nações que se desenvolvem são aquelas que conseguem construir instituições fortes. E, portanto, essa revisão constitucional tem também esse condão: estabilizar, normalizar e eliminar equívocos que vão permitir um melhor relacionamento e um melhor funcionamento das instituições. De facto, foi uma expressão que o Presidente da República usou quando fez o anúncio, que é a questão da estabilidade. Estava em causa, em algum momento, alguma ameaça ou algum receio da possibilidade de alguma crise institucional? A estabilidade é um objetivo imanente a qualquer Constituição. Estabilidade não tanto na perspectiva de estabilidade do curso social, não, mas no sentido de qualquer Constituição deve ambicionar estabilidade política e condições para a eficiência governativa. A nossa Constituição tem esse potencial e a nossa Constituição tem um histórico de estabilidade política. Mas, naturalmente, estamos a falar de um período de vigência de 11 anos, e no caso específico do Sr. Presidente da República estamos a falar de 3 anos e meio. 11 anos puseram à prova essa estabilidade constitucional? Não, exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Aliás, espero que tenhamos condições para desenvolver a matéria, mas se há nota que para já
pode dar lugar a uma avaliação positiva da nossa Constituição é que ela tem sido capaz, não isoladamente, há outros fatores que influenciam, mas ela tem sido capaz de introduzir elementos de estabilidade política. Nós não tivemos, ao longo desses 11 anos, qualquer elemento que pudesse dar lugar à crise institucional entre os órgãos de soberania. Há quem conteste essa visão, resultante da Constituição. É normal. Podemos avaliar se estamos a trabalhar sobre as mesmas bases e se estamos a trabalhar sobre os mesmos conceitos. Mas nós temos a Constituição a vigorar desde 2010, no quadro do que são os principais órgãos constitucionais no seu relacionamento, os órgãos de soberania, não temos uma situação de crise institucional. As instituições angolanas funcionam nos termos da Constituição, cada uma desenvolve o seu papel. O Presidente da República e o Parlamento, que são aqueles que mais no quadro da responsabilização e do funcionamento político se relacionam, portanto funcionam cada um cumprindo as suas missões sem quaisquer tipos de situações de instabilidade política ou institucional. Portanto, eu não creio que tenha havido alguma situação relevante. Referências, contudo, de uma tentativa, de uma prática de esvaziamento da ação do Parlamento, eventualmente. Não acompanho nessa afirmação, porque o quadro constitucional é claro. O quadro constitucional prevê um Presidente da República que exerce função executiva e um Parlamento que exerce função legislativa, dentre outras tarefas fundamentais. Não temos, nem no quadro constitucional, nem na prática constitucional, situações em que o Presidente da República tenha invadido o espaço de competências constitucionais do Parlamento. Não temos um exemplo disso. Há mecanismos próprios da separação e da interdependência de funções entre os órgãos constitucionais e, portanto, checks and balances, interinfluência recíproca. Por exemplo, o Parlamento aprova uma lei, essa lei é promulgada pelo Presidente da República. Tivemos, por exemplo, uma situação no Código Penal em que o Presidente da República vetou o Código Penal, não o promulgou. Isso não é interferência na função parlamentar, é exercício de uma competência constitucional típica do interrelacionamento entre os órgãos de soberania e, no caso, órgãos políticos. Portanto, quem dá esse dá outros exemplos. Mas isso são temas normais do funcionamento e da dinâmica do sistema de governo e dos órgãos de soberania e não situações de invasão do território de outro órgão. Podemos falar, por exemplo, também com respeito ao exercício da função legislativa. A função legislativa, que é uma função eminentemente parlamentar, ela não é exclusivamente parlamentar, nem em Angola e em nenhuma parte do mundo. Portanto, desde o século XVIII que os governos Isso justifica a preponderância da iniciativa legislativa do Presidente da República em detrimento dessa mesma iniciativa por parte da Assembleia Nacional? Não, se o Parlamento e os deputados não tivessem a prerrogativa constitucional de exercer iniciativa legislativa, podíamos falar sobre isso. Não é o caso. Nos termos da Constituição, tem iniciativa legislativa o Presidente da República, os deputados e os grupos parlamentares. O Presidente da República faz a sua parte. Se entende que determinada lei é necessária para o exercício da ação governativa, toma a iniciativa e propõe à Assembleia Nacional. Não aprova, propõe. Propõe, exatamente. E isso significa que não invadiu o espaço parlamentar. O Parlamento também tem iniciativa legislativa e pode usá-la quando e como entender. Mas dificilmente no formato e na composição que nós temos da Assembleia Nacional, iniciativa legislativa do Presidente da República encontraria dificuldade em ser aceite, tratada e, digamos assim, aprovada. Não, isso é outro tema. Aliás, acho que ainda bem que traz isso, que entre nós, na discussão sobre esses temas, com frequência não conseguimos distinguir sistema de governo de funcionamento do sistema de governo. O sistema de governo é a pauta formal que é definida na Constituição e que tipifica de modo claro, de modo formal, o espaço de intervenção dos vários intervenientes. A prática do sistema de governo, o funcionamento do sistema de governo é algo que não depende exclusivamente da Constituição, é outro domínio. Por exemplo, depende de elementos de valoração política. Se nós estivermos num Estado onde há mais disciplina partidária, a Constituição e o funcionamento do sistema de governo vai ser diferente de um Estado onde há menos disciplina partidária. Se nós estivermos numa situação em que, contextualmente, no plano político, temos um partido com força, maioria absoluta no Parlamento, o sistema de governo funciona diferente se o partido maioritário não tiver maioria parlamentar. Portanto, há elementos políticos que influenciam o sistema de governo.
Mas isso não altera o sistema de governo que é o que está definido na Constituição. Portanto, quando nós abordamos o tema sobre se há mais ou menos facilidade no exercício da ação governativa de ver concretizados projetos em sede de discussão do Parlamento, estamos a entrar para o campo do funcionamento do sistema de governo. E aí não podemos atacar a Constituição. De resto, esse é um dos temas que, entre nós, na análise e na avaliação da Constituição, com frequência ignoramos. Atacamos a Constituição como se houvesse fragilidades na Constituição quando são domínios de funcionamento do sistema de governo e, naturalmente, de elementos políticos que influenciam o funcionamento do sistema de governo. Qual é o contexto, se for para fazer uma análise genérica do contexto em que vai ocorrer a revisão constitucional, quais são os elementos que destacaria? Contexto. Há vários. Eu creio que podia destacar alguns que me parecem que fazem dessa iniciativa uma iniciativa pertinente. O primeiro deles é o facto de haver na nossa narrativa política o discurso da revisão constitucional. Infelizmente, digo eu, sem propostas concretas. Mas é frequente haver um discurso sobre que é necessário rever a Constituição, mais como um meio de desvalorizar a Constituição e, portanto, acho que isso é oportuno por isso. E a iniciativa do Sr. Presidente da República tem, antes de mais, esse mérito, abrir um processo de revisão da Constituição. Podia ter sido aberto por outra via. Está-me a querer dizer que fala-se mais em revisão do que eventualmente será feito como proposta de revisão da Constituição? Não. Eu, aliás, disse no início que o Sr. Presidente da República, com essa iniciativa, preferiu não se posicionar no campo do discurso político, mas entrar para o campo da ação concreta e consequente. Porquê? Porque entre nós, e desde que a Constituição entrou em vigor, mas também desde o início dessa legislatura, entre nós é comum essa referência de que é necessária uma revisão constitucional. Infelizmente, raramente saímos desse chavão de que é necessário uma revisão constitucional para entrarmos no campo de ideias concretas sobre o que rever ou, mais do que isso, de apresentação de propostas concretas. Mas não será só porque essa ideia parte eventualmente da oposição? Não, são os dados que estão aí. Nós não conhecemos nenhuma iniciativa concreta de revisão da Constituição. Conhecemos muitas palavras sobre revisão da Constituição. Mas que vem daí, exatamente, vem desse lado. Sim, exatamente. Né? Por isso é que eu estou a dizer. Portanto, o Sr. Presidente da República faz algo diferente. Não enuncia uma intenção, não regimenta um tema global de revisão constitucional, não. O Sr. Presidente da República faz uma avaliação da Constituição, compreende a sua vigência, identifica as suas fragilidades e parte para a apresentação de propostas concretas sobre a sua visão em relação àquilo que deve ser melhorado. E, portanto, esse é o primeiro elemento, mas que se insere, voltando à questão, se insere no contexto. Nós estamos num contexto em que se fala muito sobre revisão constitucional, mas em que poucos passos são dados em relação a essa matéria. Portanto, está dado o passo, está aberto o processo. Podia ter sido aberto por via parlamentar, porque nos termos da Constituição tem a iniciativa de revisão o Presidente da República e 1/3 dos deputados. Portanto, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento, também contextual e muito por força da dinâmica funcional, mais no plano político da nossa Constituição, é porque nós temos, se me permite a expressão, um conjunto de irritantes que são com frequência anunciados. Não os quero qualificar sobre se são ou não no sentido mais adequado. As visões serão seguramente diferentes, o que é normal e bom, mas nós temos muitos irritantes em torno de ideias sobre o funcionamento do nosso sistema de governo e ideias sobre a nossa Constituição. Um deles, sobre os quais também o Sr. Presidente da República apresenta propostas claras para clarificação, é o tema da fiscalização política do Parlamento sobre o Presidente da República. Nós estamos, desde o início da vigência da Constituição, com o discurso de que o Parlamento não fiscaliza o Presidente da República. Ora, termos uma situação em que esse tema não se clarifica o mais rapidamente possível
é um cenário inadequado para a estabilidade e para o funcionamento correto das instituições. E o que faz o Sr. Presidente da República por causa dizer... da persistência das suas referências ou porque efetivamente não concorre para a estabilidade no formato em que está? Porque as suas referências permanentes podem indiciar que existe aí uma zona cinzenta. Portanto, que não é verdade. Podem significar que existem compreensões diferentes. Aliás, existem compreensões diferentes sobre essa matéria. Portanto, umas que se fundam num acórdão do Tribunal Constitucional, o acórdão do Tribunal Constitucional sobre a matéria tem interpretações diferentes, há quem entenda que o acórdão limita a fiscalização política, há quem entenda que o acórdão fez o que devia ter feito à luz da Constituição, mas, portanto, esse é outro elemento de contexto que, do nosso ponto de vista, faz pertinente essa iniciativa. Sair do campo das palavras, ir para o campo da ação e dizer, bom, vamos clarificar esse assunto para que entre nós não haja dúvidas sobre o papel e sobre o nível de relacionamento entre os órgãos constitucionais. Portanto, essa proposta, nesse contexto, tem igualmente esse mérito. Mas aí era uma questão de clarificação, conforme referiu, ou uma correção, ou se calhar até a intenção de estabilizar uma relação entre esses dois órgãos institucionais? As visões serão diferentes e a mim particularmente não preocupa tanto o modo como cada um vai qualificar essa situação. Eu particularmente entendo que a Constituição tinha elementos suficientes para que não houvesse muitas dúvidas quanto à dinâmica da fiscalização política do Parlamento sobre o Poder Executivo. O regimento da Assembleia Nacional tem um conjunto de normas sobre várias matérias e que também, quanto a mim, não deixam muitas dúvidas sobre como isso funciona. Há um outro campo onde, provavelmente, os termos da redação da Constituição podia abrir espaço para discussão, abrir espaço para interpretações díspares. De resto é normal e, portanto, acontecerá sempre. Mas acho, mais do que isso, que o facto de haver a questão e de ela ser colocada com alguma insistência pode significar que era uma matéria que carecia de clarificação. Do seu ponto de vista, não? Há recursos de interpretação que resolviam o problema como tal. Mas, como disse, não é tanto uma questão de interpretação individual, subjetiva, é uma questão de olhar objetivamente para o fenómeno. E a análise objetiva diz-nos que há zona cinzenta, que há visões diferentes. E, portanto, isso não é bom para estabilidade. Daí a razão do sistema de governo. Quase se duplicar, digamos assim, as atribuições no âmbito da competência de controle e fiscalização da Assembleia Nacional, comparativamente ao que está neste momento na Constituição. Portanto, havia de facto aí um vazio. Se nós chegarmos a esse ponto, digamos assim, eram 5 as atribuições, vão passar a ser 9, quase o dobro, é porque efetivamente havia ali um vazio que era preciso considerar. Não era tanto um irritante, Sr. Ministro? Não, a pergunta podia ter sido feita de outra maneira, que é de saber se podia-se chegar a esses institutos, a esses instrumentos, sem essa revisão da Constituição. Era outra perspectiva de análise da questão. Mas deixamos assim conforme... Sim. Mas repito, e aquilo que me parece essencial. Algumas dessas normas, aliás, são normas que constam do regimento da Assembleia Nacional. O que é que se está a propor no sentido da clarificação? Não é tanto da inovação neste domínio, é clarificação para que não existam dúvidas sobre quais os instrumentos que o Parlamento tem à disposição para fiscalizar a ação governativa. O que é que se está a propor? Clarificar o tema da análise dos relatórios trimestrais, discussão do Orçamento Geral do Estado. Portanto, de 3 em 3 meses, o Executivo tem que fazer um relatório e tem que enviar ao Parlamento, e o Parlamento analisa, discute, avalia a execução orçamental. Está-se a clarificar o Instituto dos inquéritos parlamentares, clarificar no sentido de elevar ao nível da Constituição, como disse, eles constam do regimento da Assembleia Nacional, e as interpelações e audições aos membros do Executivo. Portanto, o Parlamento, com essa norma, fica no plano constitucional, eliminando os equívocos todos, eliminando eventuais zonas cinzentas que existiam. Está a Constituição agora a dizer, o Parlamento pode chamar o ministro A, chamar o ministro B, chamar o governador da província
X, obviamente após autorização, solicitação ao titular do Poder Executivo, para uma audição, para uma interpelação sobre uma matéria qualquer. E isso é um tema normal da fiscalização política, no quadro do relacionamento institucional entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Que indicadores é que haverá já à partida da qualidade que será produzida por essa revisão em termos de Constituição? Em primeiro lugar, eu acho que nós temos que ser capazes de fazer uma análise do que é a nossa Constituição vigente, perceber aquilo que são os seus méritos, compreender eventuais espaços de imprecisão ou espaços de incorreção que ela tenha, para depois dar o passo seguinte. Como o Sr. Presidente da República referiu, quando fez o anúncio na segunda sessão ordinária do Conselho de Ministros, esse trabalho resulta de um período exaustivo de análise, de reflexão sobre a Constituição e de um conjunto de ilações sobre a mesma. Estamos a falar de um diagnóstico que é feito sobre a Constituição, que nos dá um conjunto de mensagens sobre o que é a nossa Constituição, nomeadamente que nós temos uma boa Constituição, que nós temos uma Constituição que tem sido capaz de conferir estabilidade no funcionamento do sistema político, mas ao mesmo tempo temos uma Constituição que tem espaço de melhorar. Numa palavra, nós temos uma boa Constituição que pode ser uma Constituição melhor. Como? Pondo as instituições funcionando de modo mais claro e com menos equívocos, clarificando eventuais imprecisões que ela tem e dando um passo em frente em algumas matérias. 2, 3, 4, 5, podia lhe dar vários exemplos. Clarificação sobre o tema ligado ao Banco Nacional de Angola enquanto Banco Central. É um passo em frente. Não é uma imprecisão da atual Constituição, é um modelo que a atual Constituição prevê. Passados 11 anos, compreendida a dinâmica do sistema financeiro e das instituições que integram o sistema financeiro, o papel do Banco Nacional de Angola, concluiu-se que é necessário e é o momento de dar esse passo. Tornar o Banco Nacional de Angola, enquanto Banco Central e Banco Emissor, com as suas missões clarificadas no plano constitucional, clarificar também a sua natureza enquanto entidade administrativa independente e, muito importante, mudar o método de designação do governador do Banco Nacional de Angola. É um passo em frente que tem subjacente um conjunto de mensagens, todas elas no plano institucional, de reforço institucional. Se quisermos, algumas delas com uma tendência de diminuição da discricionariedade que tem o Presidente da República para praticar certos atos. Aliás, essa nota é um pouco transversal às propostas de revisão da Constituição. Nós vamos encontrar meia dúzia de situações onde, por iniciativa do Presidente da República, se diminui a sua margem de discricionariedade para tomar certas decisões. E, nesse caso específico do Banco Nacional de Angola, o processo de designação passa a não ser exclusivamente presidencial. Portanto, hoje o Presidente da República nomeia o governador do Banco Nacional de Angola por sua livre iniciativa. Quando quiser. Quando quiser. Com aspas. Exatamente, salvaguardadas naturalmente. Mas não tem intervenção de nenhum outro órgão. Nós podíamos já agora, na análise dessa situação, uma vez mais fazer análise numa perspectiva diferente. O Presidente da República podia dizer: eu estou confortável com essa situação. Mas não, preferiu dar uma dimensão institucional diferente, que transcende a sua perspectiva pessoal e manifestar o tal sinal político do interesse no funcionamento das instituições e no reforço das instituições. E coloca o Parlamento a intervir diretamente no processo de designação do governador do Banco Central. Atenção, que esta mutação não é desprezível. Tem sido objeto de alguma discussão, particularmente sobre o valor da audição que é feita, porque agora o que está proposto é, quando termina o mandato de um governador do Banco Nacional de Angola, começa o processo de designação do seguinte: o Presidente da República pretende nomear alguém, o primeiro passo é apresentar a proposta ao Parlamento, com o currículo do candidato, e o candidato vai ao Parlamento, à Comissão de Especialidade, onde é ouvido pelos deputados da Comissão de Especialidade.
Naturalmente que, sem ter caráter vinculativo essa audição, porque se tivesse caráter vinculativo era como dizer que é o Parlamento que nomeia o governador do Banco Nacional de Angola, não é esse o caso. O poder de nomeação continua a ser um poder do Presidente da República, mas está aí um espaço para sinal político. Ou seja, o valor político dessa audição é um valor forte no quadro do relacionamento institucional e no quadro da legitimação de quem exerce a função de governador do Banco Nacional de Angola. Se nós tivermos eventualmente uma situação em que o candidato a governador do Banco Nacional de Angola, na audição que é feita, vê o seu currículo avaliado negativamente pelos deputados, dificilmente o Presidente da República tem condições políticas para o nomear. Portanto, não é desprezível essa audição, coloca-o sob uma base de legitimidade bem mais forte. Quem exercer o cargo do governador do Banco Nacional de Angola fica com uma base de legitimidade bem mais forte, não é só opção política do Presidente da República, é também resultado de uma espécie de legitimação parlamentar, e quem ganha com isso é o Banco Nacional de Angola enquanto autoridade administrativa independente e é o funcionamento de todo o sistema financeiro. Banco. Portanto, seriam esses, na sua perspectiva, os grandes ganhos gerais da revisão que vai ser feita? Eu acho que são muitos. Eu acho que são muitos. Há muitos. Nas propostas, mas também nas mensagens que as propostas carregam. Eu falei há pouco na forte dimensão de reforço institucional. Quando nós vemos propostas que dizem agora o Presidente da República perde alguma margem de discricionariedade que tinha para definir a data de eleições. Exatamente, porque se isso é um sinal de reforço institucional. Portanto, o Presidente da República podia uma vez mais dizer eu estou confortável com esta situação, mas diz que não, eu preciso de garantir que o processo eleitoral tenha mais objetividade, que todos os que concorrem para as eleições, tanto os candidatos, os partidos, tenham mais segurança e mais previsibilidade, e que quem organiza as eleições tenha mais segurança e mais previsibilidade em relação ao período. Portanto, é um tema que, digamos, estava muito exclusivamente na alçada presidencial e agora encontra balizas na Constituição. Isso é um exemplo. Podíamos dar outros. Nós temos matérias, por exemplo... Mas antes disso, gostaria de colocar, porque efetivamente vamos entrar depois com algum... pormenor em algumas das questões que constam da proposta, mas eu gostaria de saber, na sua perspectiva, e apesar de já ter usado essa expressão no início da nossa entrevista, estas são as questões fraturantes do momento, em termos de estabilidade constitucional. Sim, eu acho que essa questão é muito pertinente. Não identificaria mais uma ou duas que eventualmente pudessem ser aduzidas agora? É muito pertinente. É muito pertinente. Variará muito em função da visão individual ou do grupo sobre a Constituição, sobre os méritos e os deméritos da Constituição, mas tem que também ser enquadrada à luz de outras notas que eu acho fundamentais. E subjacente a essa revisão está a ideia de nós fazermos uma revisão pontual da Constituição. Isso é muito importante porque nós estamos a falar de uma Constituição que tem 11 anos. 11 anos. Uma Constituição que tem 11 anos e uma Constituição que acaba de nascer. É uma Constituição que resulta de um momento constituinte. Portanto, nós tivemos em 2010 um momento constituinte, o nascimento de uma nova Constituição, fruto de um árduo e longo debate que envolveu todas as forças vivas da sociedade. Temos uma Constituição que foi votada favoravelmente em 90 e tal % dos seus artigos. Tivemos alguns artigos que não foram unânimes, mas praticamente toda a Constituição foi votada favoravelmente por todas as forças políticas então existentes no Parlamento. A sua base de legitimidade é muito forte, o que quer dizer que nós não temos, por esse elemento histórico da aprovação, pelo decurso do prazo de tempo que correu, não estamos em momento de fazer uma revisão profunda da Constituição. Não estamos a fazer uma nova Constituição. E é preciso também que todos entendamos isso. A Constituição precisa de ser um elemento com longevidade, porque
que ela tem que introduzir estabilidade Exatamente. na ação governativa, estabilidade no funcionamento da sociedade. É o tema da estabilidade sobre o que falava agora. Exato. Uma Constituição tem que ter essa vocação. E uma Constituição que muda profundamente em pouco período de tempo não é uma Constituição que introduz estabilidade. Se quiser um exemplo muito simples da importância do impacto para a estabilidade, mesmo com essa revisão pontual, nós hoje já temos leis que estão na Assembleia que de duas uma, ou não podem ser aprovadas antes que a Constituição, que esse processo de revisão conclua. Boa noite uma vez mais, caro telespectador. Voltamos para a segunda parte desta edição de grande entrevista. O meu convidado, só para lhe recordar, o Dr. Adão de Almeida, Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República. O nosso tema, a proposta de revisão pontual da Constituição. Voltamos então ao nosso tema, Dr. Adão de Almeida. E voltávamos à questão da do papel fiscalizador da Assembleia Nacional. Com as alterações propostas, podemos considerar que há um recuo na visão inicial em relação ao que efetivamente deve ser o papel fiscalizador da Assembleia Nacional em relação ao Executivo? Eu acho que, como está mais ou menos clarificado, acho que há essencialmente um objetivo que é de evitar zonas cinzentas e dúvidas sobre essa matéria. Portanto, nós temos, de facto, no nosso sistema constitucional, um quadro de separação de poderes. O papel do Parlamento é um papel de produção legislativa, portanto, função legislativa por excelência do Parlamento, por um lado, mas também a responsabilidade de representação e a responsabilidade de fiscalização da ação governativa. Essa relação existe e o que se pretende agora é introduzir na Constituição mecanismos e instrumentos que clarificam o papel e a intervenção do Parlamento e, diríamos, normalizam esta relação. Portanto, acho que isso é um avanço institucional e acho que, pelo menos nesse campo, com essa revisão, de um recuo. se ela for... Não. Como disse há pouco, isso são temas que constam do regimento da Assembleia Nacional. E era mais um campo onde havia dúvidas sobre regimento interno, Constituição e acórdão do Tribunal Constitucional. Portanto, esses três instrumentos e o casamento entre eles podia introduzir e introduzia zonas cinzentas e interpretações dispares sobre a fiscalização política. Portanto, o que se está a fazer agora é dizer, vamos assumir essa matéria na Constituição e, havendo assunção constitucional, eliminam-se as dúvidas e os equívocos sobre isso. Aprovada esta revisão, nos termos em que ela está proposta nesse aspecto, fica claro que há interpelações, que há audições, que há inquéritos parlamentares e que há outras matérias que estão previstas nessa revisão e, portanto, melhora o relacionamento institucional e elimina um irritante que há no funcionamento do sistema político. Eu sou tentado, às vezes, a analisar a questão numa outra perspectiva também, que é, se calhar, os deputados gostariam de ter capacidade para responsabilizar politicamente os membros do Executivo por algum incumprimento, por algum, digamos assim, inobservância, sim. por práticas que possam considerar lesivas ao interesse do Estado. E acho que é muito importante também clarificar esse tema. Clarificar no sentido da Constituição. Nós fizemos uma opção em 2010, no tal momento constituinte, nós fizemos uma opção para um sistema de matriz presidencial. Eliminamos a visão que se trazia de 92, que era algo equívoca sobre a modalidade e sobre o sistema de governo. Tínhamos um Presidente da República, tínhamos um governo e tínhamos um Primeiro-Ministro. E tínhamos uma chamada dupla responsabilidade política do governo perante o Presidente da República e perante o Parlamento. Naquele contexto, pela natureza do sistema, uma das consequências que podia dar lugar na relação do governo com o Presidente e na relação do governo com o Parlamento é que ambos podiam destituir o governo. O Presidente da República podia destituir o governo, porque o governo era politicamente responsável perante o Presidente da República.
o Parlamento podia destituir o Governo, porque o Governo era politicamente responsável perante o Parlamento. O tema da responsabilidade política, assinale-se, é um tema diferente da fiscalização política. Fiscalizar não significa que exista responsabilidade. Regra geral, os sistemas de matriz presidencial são sistemas de irresponsabilidade política. Em 2010 nós fizemos então essa viragem, mudança do sistema de governo, assunção de uma base presidencial e, por consequência, lógica do sistema, eliminação das disposições sobre a responsabilidade política. Provavelmente existe aqui um resquício do modelo de relacionamento proveniente de 92 e, às vezes, há um pouco essa tendência. Portanto, há 2 órgãos constitucionais no atual modelo. O Parlamento não é responsável politicamente perante o Presidente da República. O Presidente da República não pode dissolver o Parlamento. À luz da Constituição de 92 isso era possível. O Presidente da República tinha competências para dissolver o Parlamento. Hoje não existe essa competência, por um lado. E, no sentido inverso, a mesma coisa. O Presidente da República também não é responsável perante o Parlamento e o Parlamento não pode destituir, demitir o Presidente da República. Pode fiscalizar, mas não pode responsabilizar politicamente através da chamada última ratio da responsabilidade política, que é a destituição do poder executivo. E, portanto, nós temos de estar claros na compreensão do sistema e evitar equívocos na aplicação da Constituição. O poder executivo é fiscalizável, é fiscalizado, deve ser fiscalizado, portanto, presta contas da sua atuação. O Orçamento Geral do Estado, principal instrumentação governativa, é aprovado pelo Parlamento. Se o Parlamento não quiser deixar o orçamento passar, não deixa o orçamento passar. O Presidente da República tem dificuldades de governar. A execução do orçamento vai ao Parlamento. Os ministros vão ser chamados, podem ser chamados pelo Parlamento. O Parlamento pode fazer inquéritos parlamentares. O Parlamento aprova leis, confere autorização legislativa ao Presidente. Vários são os mecanismos, mas num quadro de separação de poderes, interinfluência recíproca, mas de irresponsabilidade mútua entre os órgãos. A questão que se colocará é o resultado das interpelações, das CPIs, etc, portanto, que efeito é que terão? Sim, são políticos próprios da fiscalização. Ou seja, imaginemos, há uma situação que gera, e vamos fazer uma construção de uma situação muito hipotética, sem qualquer correspondência com a realidade, para que não façamos a associação. Mas imaginemos que há uma situação de crise grave no domínio das estradas. E o Parlamento entende que é necessário saber o que é que se passa sobre o assunto. Saber o que é que se passa é perceber, chamar estruturas competentes, saber qual é o plano que está a ser executado, porque é que o orçamento que diz que o caminho é para a esquerda, a execução está a ser para a direita, e daí resultam consequências políticas dessa audição. Portanto, isso pode acontecer, isso faz parte da fiscalização, para que o Parlamento tenha informações sobre o que está a acontecer, para que o Parlamento pressione politicamente a ação num certo sentido, isso faz parte da fiscalização. O que não é igual a chamar o ministro para dizer você está reprovado, você está admitido. Isso é do típico de um sistema de responsabilidade política do governo perante o Parlamento, que não é o nosso sistema, que não é a regra geral, o caso dos sistemas de matriz presidencial. Vai apaziguar de alguma forma, ou se quisermos, vai conter de alguma forma essas propostas que estão aqui, de alguma forma, essa afã dos deputados de querer efetivamente fiscalizar a atividade do governo, do Executivo? Não, eu acho que os deputados têm que ter os instrumentos legais e constitucionais para o exercício da sua tarefa e, portanto, o ideal é que nós tenhamos um sistema que funcione na plenitude e cada um dos órgãos exerça as suas competências. Portanto, o ideal é que os deputados fiscalizem o exercício da ação governativa. E, portanto, é fundamental que a Constituição coloque à disposição dos deputados do Parlamento os instrumentos necessários para uma correta e eficiente fiscalização. Por isso é que, eu falava no início, repito que há 2 aspectos que são muito importantes quando nós estamos a discutir Constituição e reforma da Constituição. 2 objetivos.
Estabilidade política e eficiência governativa. Portanto, uma Constituição tem que ser capaz de nos garantir esses dois elementos. Estabilidade no funcionamento do sistema político e condições para a eficiência governativa. A eficiência governativa é o segundo elemento, depende muito do papel fiscalizador do Parlamento. E, portanto, não é um papel desprezível. Este segundo elemento é tão mais alcançável quanto mais claro e eficiente for o exercício da ação de fiscalização do Parlamento. E, naturalmente, quem está no Poder Executivo não deve ter receio do exercício da fiscalização. Muito pelo contrário, deve encará-la como um elemento normal do funcionamento do sistema que visa, em última análise, não só permitir que o trabalho seja feito, mas conseguir esse tal elemento segundo que a Constituição deve prosseguir, que é condições para a eficiência governativa. Sr. Ministro, sobre as eleições autárquicas, definitivamente está na Constituição e vai continuar. O grande pecado das autarquias era o gradualismo. Revogou-se, eliminou-se. O grande pecado. Não sei quem foi o pecador. Pode-se ficar até com a ideia de que o gradualismo foi introduzido aí de forma provocante ou provocadora. E para lhe responder... Porque eliminou-se tão rapidamente. Ou seja, elimina-se tão rapidamente e quase se resolve um problema que era... Para lhe responder, eu faço um brevíssimo apontamento histórico, que é, quando se discutiu a Constituição de 2010, o processo teve uma base que eram 5 propostas. Nós tínhamos à altura 5 formações políticas no Parlamento. Houve 5 propostas de base. Essas 5 foram transformadas em 3, que foram depois conhecidas como o Projeto A, o Projeto B e o Projeto C. Dessas 3, 2 tinham gradualismo. A proposta da UNITA e a proposta do MPLA. As outras não tinham. Ou seja, os pais do gradualismo na Constituição são 2. A formulação que constou da Constituição ipsis verbis é a formulação que constava do projeto do MPLA, mas materialmente elas eram coincidentes. De outro modo, à altura, em 2010, havia consenso sobre essa matéria. Aliás, isso até foi matéria votada por consenso, não houve voto contra nesse artigo. Portanto, à altura havia convicção de que o processo da institucionalização das autarquias devia ser de modo faseado. E por isso está lá. Houve evolução de ideias, normal em política. E o que aconteceu, 7, 8, 10 anos depois, foi de que houve uma alteração. Portanto, e alguém que tinha votado favoravelmente o gradualismo nessa compreensão, assumiu uma visão e uma compreensão diferente. Repito, normal em política. Ora, esse debate, por força dessa vinculação na Constituição, esse debate, a partir do momento em que é introduzida uma divergência sobre isso, começa por ser previamente um debate sobre o sentido e alcance da Constituição. Isso é, nós não conseguimos resolver, aliás, a lei sobre a instituição das autarquias locais está agora em discussão no Parlamento e... Sim, o pacote. Sim, o pacote, mas neste momento é essa lei... Exatamente, a lei do... Que começou e parou. Começou e parou. Na especialidade foi convencionado que, bom, é melhor parar para serenar um pouco os ânimos, consultar direções políticas, porque o tema inicial, decisivo, é saber como é que interpretamos a Constituição sobre o gradualismo. Ora, se é esse o tema, significa que o que está na Constituição condiciona o debate. Vamos ter interpretações diferentes, eventualmente, sobre o que está na Constituição. Portanto, condiciona o debate. E se nós queremos ganhar margem de discussão e até de negociação política, como de resto convém que aconteça numa matéria como essa, se nós queremos isso, é fundamental que nós tiremos a Constituição da equação, porque a Constituição condiciona. Exatamente. Nos termos em que está a Constituição, é difícil fazer uma opção
de implementação, por exemplo, generalizada e simultânea das autarquias, sem que a redação seja atacável do ponto de vista de conformidade constitucional. É difícil. Haverá quem esteja a ouvir nesse momento a dizer algo diferente, normal. Mas lá está, existirá sempre o assunto. Para já, qual é a forma de começar a criar espaço para resolver, dizer, vamos tirar a Constituição, vamos revogar esse artigo e vamos tirar a Constituição da equação. Tirando a Constituição da equação, nós estamos a dizer, há espaço aberto para discutir. Aquela opção constitucional que fizemos, que à altura fizemos de modo consensual e estávamos todos de acordo. Portanto, foi ultrapassada pela dinâmica, vamos retirar, pela visão, exata. Vamos retirar essa opção, já não estamos tão de acordo assim quanto vamos ela. Estruturar o novo posicionamento em relação e vamos discutir a matéria de modo aberto, sem preconceitos constitucionais, no Parlamento. Porque a proposta mantém o ponto 2, mas entretanto é só mesmo o ponto 2 da atual Constituição. Não, mantém o ponto 2 com um aditamento, que é dizer que é no Parlamento que se vai definir sobre o modo de institucionalização das autarquias. Ao invés de fazer a opção que se fazia no número 1, onde já se dizia que a institucionalização efetiva das autarquias locais obedece ao princípio do gradualismo, estamos a dizer agora, desaparece, e a decisão sobre a institucionalização é uma decisão parlamentar. De qualquer forma, pronto, as abordagens que se fazem, efetivamente, aí já agora começa a haver aí uma dicotomia em relação ao gradualismo, se é o geográfico ou se é o funcional, quer dizer, portanto, eliminou-se o gradualismo, mas corremos o risco, se calhar, de voltar a tê-lo na Constituição, se prevalecer essa visão, porque quer queiramos, quer não, portanto, o processo vai ser faseado, até por causa das assimetrias que são visíveis, digamos assim, que existem, que são visíveis no nosso país. Esse é o espaço que se pretende que seja resolvido, preenchido pelo debate parlamentar. Portanto, há claramente visões divergentes sobre essa matéria, estão aí, todos nós conseguimos verificar, e é o debate parlamentar que vai construir pontes, definir critérios e tomar uma decisão final sobre o modelo de institucionalização das autarquias locais. Portanto, repito, aqui é só tirar a equação, já não há opção constitucional, se a proposta for aprovada, naturalmente, não há opção constitucional e vamos, então, no quadro parlamentar, decidir sobre quais são os critérios para criar as autarquias, quais são os requisitos para nós dizermos que estamos ou não em condições de autonomizar determinado município e, em consequência, de dizer se vamos avançar de uma vez ou se vamos avançar faseadamente. Há um pormenor, enquanto me preparava para a nossa conversa, saltou-me à vista a questão do artigo 241, no ponto 3. Até a realização das próximas eleições gerais, ao abrigo da presente Constituição, compete ao Presidente da República nomear o Vice-Presidente. Portanto, isso é claramente um ponto que não vai continuar. Sim, mas esse ponto está nas disposições finais e transitórias. Não, ainda não. E valia para o momento, para um momento de transição, exatamente, para um momento de transição de 2010. Portanto, em 2010. Portanto, estando a falar de uma reforma, portanto, uma revisão da Constituição, já não tem relevância, já não tem atualidade. Já não tem relevância. Não tem atualidade. Em 2010, só para clarificar, em 2010 foi criada a figura de Vice-Presidente da República, mas as eleições subsequentes só seriam em 2012. E, portanto, era necessário, e o Vice-Presidente é eleito, não é? Portanto, era necessário de 2010 a 2012 criar condições para haver um Vice-Presidente. E, portanto, no quadro, a opção foi que o Presidente da República em funções designava o Vice-Presidente até 2012, a altura em que houve eleições, e aí sim foi eleito um Vice-Presidente. Dr. Adão de Almeida, está na Constituição e vai continuar. O Presidente da República vai continuar a nomear os juízes dos tribunais superiores em Angola. Pois. E eu recordo que é o ponto em que me Exatamente. Só para não entrarmos logo. Pois, e estávamos na discussão sobre
pertence ao tema do excesso do poder do Presidente da República. E eu ia entrar nesse ponto, que é, portanto, o segundo critério, que eu acho que é elencável para essa discussão, é vermos qual é o grau de influência que um órgão constitucional tem sobre o outro órgão constitucional. Então aqui pode verificar-se essa situação. Estamos a falar do Poder Judicial, e então estamos a dizer que o Presidente da República, que é um órgão político, chefe de Estado, titular do Poder Executivo, nomeia juízes para os outros tribunais. E aqui, uma vez mais, entra então o tema do excesso. Ou não excesso de poderes do Presidente da República sobre isso. Primeiro, sim, uma nota muito preliminar e muito genérica. É tradicional, em qualquer sistema democrático, que juízes de tribunais superiores sejam nomeados pelo chefe de Estado. Haverá eventualmente exceções, mas muito residuais. É tradicional. No nosso caso específico, portanto, o tema não será tanto o poder de nomeação, mas será o percurso que se percorre até a nomeação. No nosso caso específico, para compreendermos se há excesso ou não, temos que perceber o percurso. É que se olharmos só a ponta do iceberg, que é a decisão final, pode haver essa interpretação. Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional tem 11 juízes. 4 designados pelo Presidente da República, 4 eleitos pela Assembleia Nacional, 2 designados pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial e 1 designado em concurso público curricular. Dos 11, o Presidente da República designa 4. Os outros 7 vêm de outros órgãos que não o Presidente da República. Portanto, pela composição e pela proveniência dos juízes, vê-se que o espaço de intervenção do Presidente da República não é assim tão amplo. Há sistemas, o sistema americano, o Presidente da República nomeia todos os juízes do Supremo Tribunal Federal americano. Okay? Por exemplo, Tribunal de Contas. Na semana passada, aliás, na quarta-feira, salvo erro, o Sr. Presidente da República nomeou 4 juízes para o Tribunal de Contas. Os juízes do Tribunal de Contas, que são 9, se a memória não me atrasou hoje, mas a nova lei prevê mais 4, creio que serão 13. Os juízes do Tribunal de Contas são nomeados pelo Presidente da República, por exemplo, os 4 que foram nomeados na semana passada, no âmbito de um concurso público que é conduzido pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. Em boa verdade, o Presidente da República confirma, se quisermos, formalmente uma decisão que não é sua. Quem escolheu os juízes foi o Conselho Superior da Magistratura Judicial. Portanto, não há aqui excesso do poder do Presidente da República, que é apenas uma espécie de fonte de legitimação, na sua qualidade de chefe de Estado e na sua qualidade de órgão com legitimidade popular direta, é apenas uma espécie de fonte de legitimação desse quadro. Tribunal Supremo. Aí então pior. O Tribunal Supremo é uma estrutura, chamemos hierarquizada, de carreira, onde os juízes, grosso modo, embora a Constituição permita que existam também alguns juízes chamados juristas de mérito, portanto que não sejam juízes de carreira, mas grosso modo os juízes do Tribunal Supremo são juízes de carreira. Portanto, o espaço de intervenção e de decisão do Presidente da República aí então é mesmo insignificante. Como é que são designados os juízes? Mas é preponderante muitas vezes. Como é que são designados os juízes do Tribunal Supremo? Concurso. É o Conselho Superior que abre um concurso, quando houver uma vaga no Supremo, abre um concurso, seleciona o candidato e depois vai dizer ao Presidente da República o candidato vencedor é este. Ele é nomeado juiz do Tribunal Supremo. Não, mas aí levanta-se a questão, aconteceu, o facto, por exemplo, aconteceu e ouvimos, pelo menos, em relação à última nomeação do juiz do Tribunal Supremo, que foi o segundo da lista, digamos assim. Não, é outro assunto. Pois. É outro assunto. Mas aí foi opção do Presidente da República. Um tema é nomeação, designação de juízes para o Tribunal Supremo. Portanto, a fonte é concurso. Concurso, exatamente. Entre juízes de carreira que reúnem requisitos ou espaço para os chamados juristas de mérito que, não sendo juiz de carreira, pode concorrer. Não há intervenção material do Presidente da República nesse processo. O Presidente da República confirma no final os dados que o Conselho Superior lhe entrega. São esses os juízes que venceram, que estão melhor posicionados e que devem ser nomeados para juiz conselheiro do Tribunal Supremo. Não há intervenção material do Presidente da República.
este é outro tema, que é o tema da designação do Presidente do Tribunal Supremo. Portanto, tem essa prerrogativa o Presidente da República. Primeiro, que é sempre limitada. Primeiro, ela ocorre entre juízes do Supremo. Portanto, são os juízes do Supremo que designam 3 candidatos para um deles ser nomeado Presidente do Supremo. Atenção, a margem do Presidente da República é sempre reduzida a esse espaço. Designam 3 candidatos. Portanto, não é um modelo em que são os juízes que escolhem o Presidente do Supremo. Os juízes designam 3 candidatos para colocar à disposição do Presidente da República. E o Presidente escolhe entre esses 3, escolhe um. Exatamente. Portanto, não está vinculado a uma espécie de ordem de votação, tem poder de decisão, mas tem poder de decisão limitado àqueles 3 que o Supremo independentemente entrega. de ser mais ou menos votado no meio deles todos. Sim, tem aqui uma margem Portanto, final é uma prerrogativa mesmo do Presidente da República, que está balizada. Pode ser uma preferência até, digamos assim. Sim, o Presidente da República o que tem que fazer é apreciar o currículo dos 3 que lhe foram colocados, à sua disposição, e em função dos vários elementos de ponderação que considerar relevantes, designar um deles para ser Presidente do Supremo. Mas aqui o mais importante é referir que a fonte, que a decisão principal é que é tomada lá atrás, quer na seleção dos juízes, quer na seleção dos 3 candidatos. Portanto, no fundo, para concluir esse tema, percebendo a fonte... Mas o que salta à vista depois das pessoas digamos, o que acontece no fim, e as análises que muitas vezes são feitas são exatamente com base naquilo que acontece no fim. Exatamente. Portanto, mas que é errado. Aquela opção do Presidente da República pode indiciar uma preferência que não está estrita exclusivamente, que não tem estrita exclusivamente a ver só com as verdadeiras competências. Isso não é um tema de competências. A própria votação que é feita no Supremo não é um tema de competências. Quando o juiz do Supremo tem que apresentar 3 nomes ao Presidente, bom, eu não ando no Supremo, mas creio que eles não avaliam competência técnica dos juízes. Eles olham o perfil de entre os vários juízes para o exercício da função de Presidente do Tribunal Supremo. E o Presidente do Tribunal Supremo não tem que ser o tecnicamente mais competente, não. É aquele que oferecer melhores condições para dirigir o Tribunal Supremo. E eles colocam esses 3 nomes à disposição do Presidente da República, que eu acho que não avalia competência técnica dos juízes. Avalia capacidade, em função do perfil que ele considera adequado para exercer a função de juiz conselheiro presidente do Tribunal Supremo. Mas, então estamos, digamos assim, num dos tópicos que efetivamente tem a ver da proposta, que tem a ver com a proposta de revisão constitucional e com as novidades que há a nível do sistema jurisdicional do país e que terá a relevância que tem fundamentalmente para, se quisermos, ou se calhar ajude-nos efetivamente a perceber, não é? Portanto, no quadro da Constituição, a relevância que terá, digamos assim, essa reposição na ordem de precedência dos tribunais superiores. Ok. Esse é um tema que também é um tema que tem alguma, eu não quero chamar polémica, mas pelo menos um conjunto de divergências associado. Há claramente posições divergentes sobre isso. Foi feita em 2010 uma opção. A experiência de 2010 para cá introduziu um conjunto de elementos adicionais e agora na reflexão e na ponderação entendeu-se que a proposta devia conter essa alteração. E ela vai no sentido, essencialmente, de valorar um critério diferente para definir a precedência e chamemos a representação do poder judicial como tal. Portanto, que é olhar para aquela que é a essência do poder judicial, e a essência está na jurisdição comum. O poder judicial, chamemos em sentido próprio, está na jurisdição comum. Portanto, nós temos uma jurisdição comum que é hierarquizada e depois temos alguns tribunais com jurisdição especial, essencialmente de topo, Tribunal Superior, que não são hierarquizados. Portanto,
Mas o Poder Judicial, portanto, os juízes que fazem carreira, que são inamovíveis e que passam a vida toda no exercício da função jurisdicional, estão na jurisdição comum. E não havendo hierarquização entre os tribunais superiores, isso é importante que se diga, não se está a hierarquizar. Cada um deles é superior, se quisermos é supremo na sua jurisdição. Na jurisdição constitucional é o Tribunal Constitucional. Na jurisdição de contas é o Tribunal de Contas, na jurisdição comum é o Tribunal Supremo. Qualquer um deles é supremo na sua jurisdição, mas havia que criar mecanismos para definir estrutura protocolar e agora entendeu-se que é melhor que seja naquela que condensa o essencial da função jurisdicional. É aí onde está a função jurisdicional corrente, comum, que é o Tribunal Supremo. Que é o Tribunal Supremo, por um lado, e depois também no mecanismo de interrelacionamento entre eles através do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Portanto, o que se está a propor agora é que o Conselho Superior da Magistratura Judicial... Até hoje, como é que funcionava? Ou como é que funciona? O Conselho Superior da Magistratura Judicial? Exatamente. Como é que eles estão hierarquizados? Se quisermos entrar, considerando que eles estão todos... Prefeitos protocolares, por força de uma enunciação que tem a Constituição, entende-se que o Tribunal Constitucional é protocolarmente, chamemos, precedente em relação aos demais, incluindo o Supremo. Aliás, num dos artigos, a alteração é mesmo só a enunciação de modo diferente. Os Tribunais Superiores são Constitucional, Supremo, e o artigo que faz é Supremo Constitucional, para iniciar esse caminho diferente. Repito, e é bom assinalar esse aspecto. Isso é um tema que também não é muito consensual e varia muito em função do critério que nós vamos elencar para tomar a decisão. Há quem, por exemplo, diga, bom, mas como é que o Tribunal Constitucional não vai ser o Tribunal cimeiro, desse ponto de vista de hierarquia, sabemos, protocolar, quando é o Constitucional e o juiz-presidente do Tribunal Constitucional que confere posse ao Presidente da República. Exatamente. Isso é um critério. Se o critério for quem confere posse é que ocupa a posição cimeira, então esse seria o critério. Mas é bom recordar que o Presidente do Tribunal Constitucional confere posse ao Presidente da República, na lógica sistémica, porque é o Tribunal Constitucional que valida em termos finais os resultados eleitorais. E, portanto, é como que quem validou os resultados eleitorais é que confere posse ao eleito na base dos resultados que foram validados por si. Este é o critério para que seja o Tribunal a conferir posse ao Presidente da República. Se isso dá hierarquia sobre os outros tribunais, é outro debate. Mas, portanto, é essa, grosso modo, a opção que a Comissão optou, digamos, a Comissão trabalhou nisso. Ponderados os vários elementos, os vários critérios, a história recente da aplicação e de funcionamento da Constituição. Portanto, a proposta assenta nisso. A proposta assenta nisso. Agora, o tópico que salta à vista aqui, agora também é a questão dos juízes dos tribunais de primeira instância, que deixam de ser, quando não estiverem de audiência, deixam de representar o órgão de soberania. Pois, esse tema também, eu creio que precisa de ser compreendido, à razão, antes de mais, porque é que ele surge, para que possamos compreender a solução, ou melhor, discutir a solução. Portanto, eu já ouvi várias intervenções e, naturalmente, algumas intervenções e comentários sólidos do ponto de vista da argumentação, que devem ser considerados, mas a questão principal... Que podem alterar essa visão inicial? Podem contribuir para a alteração dessa visão inicial? Sim, tudo é alterável. Pois, estamos a falar de uma proposta, não, mas pronto, pode influenciar... A proposta entra para o Parlamento e depois há um quadro de debate, de discussão, e atenção, a decisão final é parlamentar. Quem aprova a revisão da Constituição é o Parlamento, e o Parlamento aprova nos termos que considerar mais adequados. E, portanto, o que estava a dizer é, a raiz do problema, a questão que se pretende dar tratamento é clarificar, porque na função jurisdicional é um pouco mais complexo a abordagem do assunto, clarificar onde é que repousa a representação dessa soberania, dada a multiplicidade de agentes. Os tribunais são órgãos de soberania, isso é inquestionável, mas o modo de representação dessa soberania é que é objeto de discussão.
Portanto, o que se está a dizer na proposta, em termos muito genéricos, é de que a representação, em termos permanentes, se quisermos estáticos, é dos tribunais superiores, o que não quer dizer que os juízes deixam de exercer poder soberano ou percam a sua soberania. Mas, por causa do alcance prático que essa questão tem, não é? Mas, como disse, A formulação, conforme é feita, dá a ideia de um esvaziamento até dessa capacidade dos juízes. Pois, mas de primeira instância. Não é este o sentido, nem de longe, nem de perto, e seguramente que não é assim que deve ficar a compreensão final da situação. Portanto, não há qualquer visão ou tentativa de esvaziar o espaço de intervenção e a relevância dos juízes de primeira instância. Ou até mesmo de criar um fosso maior, porque nós acompanhamos a notícia, acompanhamos os factos, um fosso maior entre os juízes dos tribunais supremos e os juízes da primeira instância. Portanto, não, existem algumas discrepâncias que são reportadas pelos próprios juízes e, digamos assim, conforme se coloca a questão, cria-se a ideia que se pode abrir ali um ponto de conflito que seria evitável, eventualmente. Sim, eu acho que é mais um tema de clarificação. E acho que, aliás, não tenho dúvidas que quando começar o debate sobre as propostas em concreto e quando se perceber as principais razões subjacentes à proposta, facilmente encontrar-se-á uma redação capaz de responder a razão de ser do problema e, ao mesmo tempo, as principais preocupações que são colocadas, mas sempre num sentido que não visa, de modo algum, esvaziar natureza e espaço de intervenção soberano dos juízes a todos os níveis. Portanto, os juízes exercem um poder soberano e o exercem em nome do povo. Portanto, isso está definido na Constituição e creio que ninguém pretende... Pois, e sendo a Constituição um fator de um elemento de estabilidade, não seria bom que fatores de instabilidade estivessem incorporados mais a mais numa altura em que se vai fazer uma revisão. Sem dúvidas. Uma revisão constitucional. E o objetivo anda muito distante disso. Nós já falámos sobre o Banco Nacional, no essencial. O Sr. Ministro de Estado foi, do meu ponto de vista, suficientemente elucidativo. A questão do artigo 37º, que é o do direito e limites da propriedade privada. Okay. E pegando nele, retive uma ideia, por acaso, que no conjunto das ideias que fui ouvindo e que foram passando, de que estar-se-á eventualmente a salvaguardar o confisco e nacionalização, eventualmente mais o confisco, de toda essa propriedade que existe no país, que está espalhada e que foi adquirida com base, de forma ilícita, com base em recursos retirados, desviados do erário público. Não, mas que é uma compreensão que não será por aí. Não encontra fundamento na proposta. Aliás, o relatório de fundamentação também pode ajudar a compreender o assunto. Nós temos um sistema sobre essa matéria que encontra lacuna na Constituição. E, aliás, as próprias leis que regem esse tema são leis bastante antigas e suficientemente desajustadas do contexto constitucional. Portanto, as leis sobre nacionalização e confisco remontam a 76 e depois há uma alteração, creio que feita logo a seguir. Ora, quando nós falamos em nacionalização, quando falamos em confisco, nós estamos a falar de uma decisão que é importante porque invade propriedade privada. O direito à propriedade privada é um direito assegurado na Constituição. Exatamente. As nacionalizações, os confiscos, são medidas tomadas em situações, regra geral, excepcionais, extraordinárias. É importante clarificar aqui essa mensagem no sentido também de que, se não colide com um sistema que é essencialmente promotor da iniciativa privada e da propriedade privada, visão sobre a intervenção do Estado na economia, não colide com essa visão, mas é importante assegurar no plano constitucional que exista instrumentos que são aplicados, existem confiscos, ainda hoje, vários, que
podem invadir propriedade privada e não estar suficientemente resguardados na Constituição. Portanto, numa palavra, o que se está a propor aqui é só prever a figura, aliás, pouco mais se diz, é um enunciado muito geral, prever a figura como um dos instrumentos possíveis de invadir propriedade privada, sempre em situações muito residuais, de resto também muito comum. Mas não salvaguarda, se quisermos, essas questões, porque, ok, o Estado está a reaver para si muito património, enorme, são quantidades enormes de património, de bens, etc., que, entretanto, podem até nem estar em nome das pessoas que dizem ser seus donos, mas, entretanto, foi edificado aqui, existe, está aí, está à guarda de uma outra entidade, mas, entretanto, aquilo vai reverter para o Estado. Sim, mas há várias formas de fazer isso, há várias formas de fazer isso e, mais do que isso, os instrumentos principais para que isso fazer até são infraconstitucionais, são legais, é de leis. Com atos legislativos se resolve esse problema. Portanto, é que, em alguns casos, isso reverte a favor do Estado por decisão judicial. Imaginemos naqueles casos em que há um litígio, portanto, há uma ação no tribunal, portanto, em alguns casos, até se calhar na maioria dos casos, desses processos são processos judiciais. A Procuradoria-Geral da República já até praticou alguns atos, como arrestar bens e colocá-los ao serviço de alguma instituição como fiel depositário, né? A apreensão de bens. Portanto, são processos judiciais que, se no final da cadeia do tribunal, que aí, em última instância, toma a decisão, entender que há fundamento para isso, condena quem tem que ser condenado e vai determinar seguramente o regresso desses bens para o património do Estado. Portanto, via decisão judicial, consegue-se esse tipo de objetivos. Mas mais do que isso é um problema de lei. Portanto, como disse, a nossa lei de nacionalizações e confisco é muito antiga, essa sim precisa de atualização urgente, é de 76, e está nos fundamentos algo desatualizada da realidade. Portanto, isso resolve o problema nessa perspectiva. O que está aqui a ser feito é apenas a consagração no plano constitucional dessa figura. Por causa da Constituição tem isto num sentido diferente, que é apenas da proteção, usando a expressão da Constituição, da irreversibilidade das nacionalizações e confiscos feitos ao abrigo da lei. A Constituição diz que eles são irreversíveis. Portanto, tudo que é nacionalização, tudo que é confisco feito de acordo com a lei é irreversível. Portanto, não volta para a esfera privada. É a referência que a Constituição tem sobre nacionalizações e confiscos. O que se está a fazer aqui é mesmo só enunciar um instituto jurídico de nacionalização e dos confiscos para permitir mais facilmente, com suficiente cobertura constitucional, o desenvolvimento abaixo da Constituição, através da lei. Em relação ao voto no exterior, não há grande novidade também, não é? Olhando para... Eu acho que há uma mutação que é relevante. No sentido que... Nós temos também aqui uma história, né? Só no plano da consagração constitucional. Temos uma história que é 92-2010, né? Questão 92, que previa o voto no exterior e previa um círculo eleitoral na diáspora que elegia três deputados, e de 2010 para frente, onde houve uma opção diferente, na perspectiva de reduzir o exercício ou a capacidade eleitoral ativa na diáspora a cidadãos que estejam fora por estudo, trabalho, doença ou similares. Portanto, houve aí uma redução. Isso é muito perceptível no contexto, em função da compreensão do que é a nossa diáspora e do reconhecimento de uma menor capacidade à altura. Hoje haverá algum progresso nesse domínio sobre a compreensão e, chamemos, a definição da extensão dessa diáspora. Portanto, aquele conjunto de elementos contextuais levou a esta opção, em 2010. Passado esse período, entende-se que há um conjunto de mutações, de facto, que dão outras garantias para o exercício do voto na diáspora. Atenção, ele representa sempre um desafio muito grande, compreendendo aquilo que é a nossa diáspora
e o modo como está montado o nosso sistema eleitoral e as regras de funcionamento do sistema eleitoral. Deixa-me fazer um apontamento de detalhe que é muito importante. O registro eleitoral. Nos termos gerais, o registro eleitoral no país é o chamado registro oficioso. Significa que qualquer cidadão com um bilhete de identidade, quando atinge 18 anos, passa para a base de dados e é eleitor. O que é que pode acontecer? Pode acontecer que nós tenhamos um cidadão com um bilhete de identidade e que vive na Zâmbia. Não é? E o cidadão angolano não sabe que ele vive na Zâmbia. Porque ele tem bilhete de identidade, quando tiver 18 anos, independentemente de estar a viver na Zâmbia, ele é eleitor e entra para a base de dados, vai votar em algum sítio qualquer. O que é importante esclarecer aqui é como é que isso funciona para quem está lá fora. O que é que a norma diz sobre isso? Do nosso ponto de vista muito ajustada a esse conjunto de realidades, é que a atualização do registro eleitoral na diáspora é presencial, por um lado, e por outro lado é feita sempre antes de cada ato eleitoral. Para quê? Para que os órgãos competentes que organizam as eleições possam saber que o cidadão X, que tem bilhete de identidade e que é eleitor, agora já não está na Zâmbia, está na República Democrática do Congo. Porque se ele não faz atualização, e se não vai lá presencialmente, nós vamos pensar que ele ainda está na Zâmbia, porque nas eleições anteriores votou na Zâmbia, quando afinal ele foi à República Democrática do Congo. Isso ajuda a ter alguma capacidade, naturalmente, de gestão do processo e evita situações difíceis que se gerariam se o sistema não fosse esse e prevalecesse o regime do registro oficioso. Quando o Sr. Ministro se refere, o Sr. Ministro de Estado se refere às mutações que ocorreram e que permitem hoje avançar para este desiderato, está a referir-se à nossa capacidade de recensear os angolanos na diáspora, por um lado, também. E por outro lado, das condições técnico-materiais e operacionais para se fazer. Também. Portanto, também. Existem esses dois elementos. Ou há claramente mais capacidade para fazer esse trabalho. Portanto, provavelmente, aliás, essa matéria, essa alteração, e voltando já assim, só muito superficialmente ao tema revisão constitucional e impacto da revisão, estabilidade, é que só essa alteração obriga nós revemos a lei do registro eleitoral. Portanto, a lei do registro eleitoral não está preparada para o registro eleitoral na diáspora, para responder a esse desafio. Exatamente. A própria lei eleitoral, lei orgânica sobre as eleições gerais, não está preparada para o voto na diáspora nesses termos, está preparada para aquele voto na diáspora anterior. Portanto, só essa alteração desse artigo leva a que o Parlamento tem que rever a lei do registro eleitoral, tem que rever a lei orgânica sobre as eleições gerais. Não é? Portanto, o tema do impacto e estabilidade do sistema. Mas, portanto, dizia, isso vai desenvolver seguramente uma alteração à lei do registro eleitoral e a lei do registro eleitoral vai ter que fazer uma opção concreta sobre como fazer o registro inicial daqueles que estão lá. Porque vamos ter situações diferentes, não tínhamos veleidades quanto a essa matéria. Vamos ter situações de cidadãos angolanos que não têm nenhum documento, que residam no exterior. Vamos ter situações de cidadãos angolanos que têm documento caducado, que nunca renovou. Vamos ter situações de cidadãos... Com mais de um documento nacional. Com mais de um documento, com mais de uma nacionalidade. Não é? Cidadãos que nunca tiveram contato com as nossas missões diplomáticas ou consulares, não têm inscrição consular. O Estado angolano não sabe que ele, angolano, reside em determinado Estado. E vamos ter eventualmente situações em que a aferição sobre a sua cidadania angolana poderá ser questionada. Portanto, há desafios inerentes à implementação dessa medida. Sr. Ministro, acho que estamos em tempos de concluir essa nossa conversa, mas ainda assim salta à vista efetivamente o artigo relativo às competências do Presidente da República em fim de mandato. Qual foi a verdadeira motivação? A experiência vivida, digamos assim, do mandato anterior serviu de base para isso? Primeiro, é uma regra que é comum em muitos Estados. Portanto, é comum as constituições terem regras sobre gestão
da função executiva no período de fim de mandato. Que é uma fase de transição, figura, não é? Uma fase de transição, é uma figura comumente conhecida como governo de gestão, por um lado. Por outro lado, há até instrumentos normativos de nível constitucional, ou às vezes de nível infraconstitucional, sobre as regras da transição. Como é que se faz a transição de um presidente para outro presidente, não é? Portanto, nós nem sequer fomos Era claramente um vazio que nós tínhamos aí. É um vazio. Esse, particularmente, creio que deve ser colmatado depois ao nível infraconstitucional. Como é que as equipas... É que já há um presidente eleito, ainda não foi empossado, mas já há um presidente eleito e há um presidente que se sente, não é? E, portanto, como é que as equipas de um e do outro trabalham para haver transição de dossiês e para haver gestão de algumas decisões que são tomadas, que elas sejam partilhadas? Bom, isso é outro tema. Mas, tanto o que se quer aqui, uma vez mais, numa visão claramente de reforço institucional e diminuição de espaço de intervenção pessoal do Presidente da República, o que se quer aqui é dar um passo em frente também nesse domínio. Dizer que o período de fim de mandato, porque é um período início de transição e preparação para a vinda de um novo Presidente da República, não é por excelência um período para tomar decisões de fundo. Portanto, como disse, isso é muito comum, muito tradicional em vários sistemas. Embora também, agora, do que a gente ouve, se corra, quando está a chegar aquele limite, haja presidentes a terminar que correm a praticar determinados atos. Em certo sentido, também, digamos, comum, normal, mas daí a importância de termos essa baliza. Quando entrarmos em momento de campanha eleitoral, o Poder Executivo entra em gestão corrente. Exatamente. Significa que faz gestão corrente, paga salários, gera contratos. É o período de um mês, 2 meses, ainda não está definido, isso não... Conhecendo a experiência, é um período de aproximadamente 2 meses. 2 meses. Portanto, nós temos 1 mês de campanha eleitoral e, regra geral, naquilo que é a nossa prática eleitoral, depois da votação até resultados finais é 1 mês. Portanto, é votação, apuramento do resultado final, contencioso eleitoral, decisão final do Tribunal Constitucional e daí 15 dias para a tomada de posse. Portanto, isso termina com a tomada de posse do Presidente eleito. Portanto, tipicamente estaremos a falar de um período de 2 meses em que o Presidente em funções, que está em fim de mandato, mesmo que for o Presidente, mesmo que ele seja reeleito, mas naquele período... Isso facilita as coisas, não é? Portanto, se ele foi reeleito, de alguma forma facilita a transição. A questão é quando efetivamente há uma mudança. E, portanto, quer-se com isso também conferir uma mensagem de estabilidade, de responsabilidade e de funcionamento normal e regular das instituições. Doutor Adão de Almeida, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado por ter predisposto a prestar os esclarecimentos que achamos necessários para o nosso telespectador. Eu é que agradeço, foi uma honra muito grande. Muito obrigado, Dr. Adão de Almeida. Obrigado a si também, caro telespectador, esperando que efetivamente muitas das dúvidas que tenham sido esclarecidas. Nós pomos aqui um ponto final nesta edição de grande entrevista. Voltaremos na próxima edição. Fique bem e fique com o que vem a seguir na emissão da televisão pública de Angola. Até amanhã.